Você já acordou no meio da noite, sem saber o porquê, mas com a certeza gelada de que a escuridão ao seu redor não é apenas a ausência de luz? É a presença de algo que está parado, imóvel, mas intensamente concentrado em você. Não é o medo infantil do bicho-papão, é o reconhecimento adulto e pesado de que aquilo que nos observa não é um monstro, mas sim a nossa própria consciência amplificada, espionando os cantos que guardamos às 7 chaves. Pense na última vez em que você teve um pensamento verdadeiramente proibido, daqueles que você empurra para o fundo da mente, jurando que nunca sairão, que nunca serão ouvidos. Agora imagine que por um capricho cósmico, ou por uma maldição muito antiga e específica, esses pensamentos não são mais só seus. Imagine que eles viram ruído, que eles se tornam audíveis, carregados e espalhados por algo tão onipresente quanto o vento. Para entender a história que se desenrolou no Rio Grande do Norte em 1922, você precisa primeiro se despir das suas certezas sobre o silêncio e o segredo. Naquela época, o isolamento não era uma escolha de luxo, mas uma realidade geográfica opressora. As praias do litoral potiguar eram selvagens e quentes, marcadas pela areia branca que cegava sob o sol do meio-dia e pela vegetação rasteira que mal oferecia abrigo. E havia o vento. Ah, o vento! Nunca quieto, nunca suave. Era uma força constante, salgada e áspera, que moldava as dunas, corroía a madeira das poucas choupanas de pescadores e, acima de tudo, regulava a vida e a morte da pequena comunidade que se fixou num recanto esquecido, que eles chamavam, por pura ironia ou fatalismo, de Canto Perdido. O ano era 1922, e o mundo estava em convulsão. Mas no Canto Perdido, o tempo parecia ter congelado na rotina árdua da pesca e da sobrevivência sob um sol implacável. E o vento estava lá, sempre lá. Inicialmente, era apenas o barulho de fundo, o lamento incessante da natureza. Mas então, ele começou a mudar. Os mais velhos, que tinham o ouvido treinado para os sinais do mar, foram os primeiros a notar a alteração sutil na frequência daquele ruído. Não era mais apenas o assobio oco entre os coqueiros secos. Havia uma textura, uma densidade diferente no som. Algo que lembrava uma multidão em prece baixa, ou talvez um coro distante de lamentações. Pense nisso. Você vive em um lugar onde o som mais alto deveria ser o das ondas quebrando ou o grito de uma gaivota. De repente, você começa a ouvir um murmúrio constante. Se você está sozinho, parece que o murmúrio está logo atrás da sua nuca, ou talvez debaixo da areia que você pisa. Você balança a cabeça, acha que é a fadiga. O sol forte deve ter lhe pregado uma peça na audição. Você se esforça, mas não consegue distinguir palavras, apenas o tom. E esse tom era sempre o mesmo. A melancolia arrastada. O timbre da culpa. Foi Zeca, um pescador de 30 e poucos anos, magro e com o rosto talhado pelo sal, quem deu o primeiro passo na direção da verdade inconveniente. Zeca era um homem simples, mas com uma mente que se recusava a aceitar o acaso. Uma noite, ele estava consertando suas redes na varanda da choupana, iluminado apenas pela lua cheia, com o vento soprando forte, vindo do mar. Sua esposa, Maria, estava do lado de dentro, dormindo, ou pelo menos ele pensava que estava. Enquanto o vento chicoteava a palha seca, Zeca começou a ouvir claramente, por cima do barulho das ondas, uma voz. Não era a voz de Maria, era uma voz de mulher, baixa, sussurrando um nome. A princípio, ele pensou que fosse uma vizinha passando na escuridão, mas a voz não vinha da direção do caminho. Parecia vir do ar, do próprio tecido do vento que o envolvia, e a voz dizia o nome do seu filho, que havia morrido de febre há 1 ano, e junto com o nome vinha uma frase horrível. Eu desejei que ele se calasse para sempre. Zeca paralisou. Sua respiração ficou presa no peito.
Ele sabia que Maria amava o filho, mas a criança era doente e seu sofrimento havia consumido a vida da mãe durante meses. Maria nunca, jamais, diria isso em voz alta, nem mesmo para Zeca. Era um pensamento impensável, proibido, gerado pela exaustão e pelo desespero, e imediatamente enterrado sob montanhas de luto e culpa. Mas ali estava, a frase, nítida e fria, entregue pelo vento. Zeca olhou para a porta fechada da choupana onde Maria dormia. Ela estava a menos de 3 metros dele, e a voz parecia ter saído daquela direção. Ele se levantou lentamente, sentindo o sangue gelar nas veias. Ele abriu a porta devagar. Maria estava deitada de lado, dormindo profundamente, com a testa franzida em um sonho pesado. O medo não é apenas o tremor. É a lógica rompida, a realidade que se dobra sob o peso de algo que você não pode explicar, mas que é inegável. Zeca não podia negar o que ouviu. O vento havia roubado o segredo mais íntimo, mais vergonhoso do coração de sua esposa. E se era verdade para Maria, o que seria verdade para ele? No dia seguinte, Zeca não contou a ninguém. Ele estava apavorado demais para ser chamado de louco. Mas ele começou a prestar atenção. Ele ia para a beira da praia, onde o vento era mais forte, e ficava quieto, deixando o som penetrar. E o murmúrio constante que antes era ininteligível, agora, sob escuta atenta, começava a se decompor em fragmentos. Eram frases truncadas, meias palavras, desabafos de momentos de raiva, inveja, luxúria ou desespero. Era como se a praia do Canto Perdido tivesse se tornado um vasto receptor de rádio, sintonizado apenas na frequência dos pensamentos que as pessoas mais se esforçavam para esconder. O vento não carregava as conversas do dia, as trivialidades. Ele carregava apenas o que era pesado, o que era sombrio, o que era sujo. Ele era o confessor implacável. Essa é a fundação do nosso horror, entenda. Não é um fantasma que quer te pegar. É a sua própria alma despida na praça pública, sem que você tenha controle. A máscara social, o pudor, a decência, tudo se esvaía no ar salgado. Pense na vida em uma comunidade pequena. A confiança mútua é o cimento que impede tudo de desmoronar. As pessoas vivem lado a lado, dependendo umas das outras. Mas essa dependência só funciona se houver uma linha clara entre o que é dito e o que é sentido. O vento do Rio Grande do Norte, naquele 1922, apagou essa linha com a mesma facilidade com que apagava pegadas na areia. Em pouco tempo, outros começaram a notar. Não apenas Zeca. Se você está sentindo que esse arrepio toca em algo que você sempre tentou esquecer, se a ideia de que seus pensamentos mais feios pudessem ser transmitidos em alto e bom som lhe causa náuseas, talvez seja um sinal para que você preste atenção redobrada. Fique até o fim desta história. Assine esse pacto silencioso de que você vai ouvir, não importa o quão desconfortável fique, pois o que aconteceu no Canto Perdido não ficou preso ao passado. Algumas frequências nunca morrem. Os pescadores começaram a voltar para casa mais calados. As mulheres evitavam a lavagem de roupas comunitária perto das dunas. Por quê? Porque quanto mais próximos eles estavam, mais nítidos eram os ecos de suas traições, de seus ressentimentos não ditos. Houve o caso de Dona Nena, a beata da comunidade, conhecida por sua caridade e devoção fervorosa. Certa manhã, enquanto ela rezava o terço na varanda, o vento trouxe para a cabana vizinha, onde morava o pobre senhor Tobias, a confissão perfeita. Eu roubei o dinheiro da coleta da igreja para comprar remédio para meu gato. E se Deus me cobrar, que ele me cobre no inferno. Tobias ouviu. Ele tinha sido o principal suspeito do sumiço daquelas moedas, um mês antes. Ele havia sofrido o escárnio da vizinhança e quase apanhara por uma culpa que não era dele. Mas ali estava a voz, inconfundível, embora murmurada, da devota Dona Nena,
confessando a mesquinharia roubada em nome de um felino moribundo. A princípio, Tobias tentou racionalizar. Era a loucura, o calor, a sede, mas ele sabia o que tinha ouvido. Ele se aproximou da casa de Nena, parou sob a sombra do cajueiro e esperou o vento. E esperou, não por uma palavra dita, mas por um pensamento liberado. O vento soprou, e Tobias ouviu a próxima onda de murmúrios. Não era sobre o dinheiro. Era sobre o desejo que Nena tinha de ver a plantação de cana do vizinho ser destruída por uma praga, por pura inveja da sua prosperidade. O problema com o vento no canto perdido é que ele não julgava, ele apenas revelava. E a revelação constante e indiscriminada era muito mais destrutiva do que qualquer julgamento divino. Aos poucos, a comunidade começou a se desintegrar em um mosaico de paranoia e desconfiança absoluta. Se você sabia o que seu vizinho pensava sobre você, como poderia continuar a sorrir para ele no mercado? Se a sua esposa sabia o medo secreto que você tinha de ser um fracasso, como você poderia deitar ao lado dela sem se sentir completamente exposto e humilhado? E aqui chegamos ao cerne da tortura psicológica. A autocensura se tornava inútil. Quanto mais você tentava enterrar um pensamento, mais energia mental você investia nele, e mais vibrante e nítido ele saía no vento. A única maneira de não ter um pensamento ruim espalhado ao vento era não tê-lo em primeiro lugar. E quem, vivendo sob a pressão da pobreza e da natureza cruel, era capaz de manter a mente pura? Eles tentaram o silêncio. Tentaram se comunicar apenas por gestos. Mas o vento não se importava com o que era dito. Ele se alimentava do que era pensado. As famílias se isolaram. As choupanas se tornaram fortalezas de mágoas silenciosas. Maridos e esposas dormiam separados, com medo de que os pensamentos noturnos fossem revelados à pessoa que dormia ao lado. Imagine o terror de estar deitado, exausto, e ouvir o vento lá fora começar a soprar. E você sabe que ele está prestes a carregar a confissão que você passou o dia inteiro tentando sufocar. O ressentimento contra seus pais, a atração proibida pelo primo, o desejo de fugir e nunca mais voltar. Você tapa os ouvidos, mas não adianta. O som que você ouve é a prova de que você não é a pessoa que você finge ser. O canto perdido se tornou a praia das cismas, onde todos eram acusadores e acusados simultaneamente. O medo não vinha da ameaça externa, mas da ameaça interna, do monstro que vive dentro de cada um de nós, e que naquele pedaço de areia nordestina, em 1922, ganhou uma voz através do sopro eterno do Atlântico. E foi nesse ambiente de fragilidade psíquica, onde a confiança havia sido pulverizada, e cada pessoa era um livro aberto de miséria moral, que o grande segredo da comunidade foi revelado, um segredo que levaria a uma tragédia irreparável e que mudaria a natureza daquele vento para sempre. Um segredo que estava preso no peito de um homem que se julgava forte demais para ser afetado pelo ar, mas que tinha guardado com ele um crime de anos envolvendo o mar e a fé quebrada de toda uma família. Esse homem era o chefe da pesca, o respeitado Sebastião. E o vento estava prestes a entregar o seu fardo. A tensão acumulada estava saturando o ar, e o oceano parecia esperar, quieto e atento, pelo momento em que a verdade, carregada em um sussurro seco, faria o chão de areia ceder de uma vez por todas. O vento estava se preparando para gritar, e o som desse grito ecoaria por décadas. Você já se sentiu sufocado não pelo silêncio, mas pelo peso dele. Pela certeza de que, apesar da quietude aparente que a noite impõe, o ar ao seu redor está saturado com coisas não ditas, com intenções podres e lembranças que não pertencem a você?
Se na primeira parte desta história nós apenas entreabrimos a porta daquele lugarejo no Rio Grande do Norte de 1922, percebendo que o vento daquela praia não apenas soprava, mas também colecionava e regurgitava as confissões dos incautos, agora precisamos nos aprofundar na poeira mental que isso gerou. É aí que o horror realmente se instala, não no grito, mas na incapacidade de esquecer o que nunca deveria ter sido ouvido. O problema daquele fenômeno não era apenas a exposição momentânea, era a permanência. As palavras que voavam da boca de um pescador, de uma esposa, de um filho, não se dissolviam sobre o Atlântico. Elas ficavam em órbita baixa, circulando pela vila com a lentidão inexorável de um boato maligno, que só ganha força a cada nova repetição. O vento, que a princípio parecia um mero mensageiro, revelou-se um arquivista cruel. Ele passava pelas janelas, pelas frestas das portas e distribuía pequenas doses de veneno acústico. O sussurro da traição de um homem ecoava na cozinha, onde ele tomava seu café com a esposa, que, por sua vez, tentava abafar o conhecimento recém-adquirido com o som metálico da colher batendo na xícara. A confiança na vila não morreu de repente. Ela foi sendo raspada, camada por camada, até restar apenas o osso cru do medo e da suspeita mútua. As pessoas pararam de falar. Não só pararam de ir à praia, o que era um suicídio econômico, mas pararam de conversar entre si, mesmo em ambientes fechados. Você consegue imaginar o que é viver em uma comunidade onde a simples troca de palavras sobre o clima pode, por acidente, liberar um volume de ar carregado com a verdade mais suja que você já proferiu? A fala se tornou perigosa. O silêncio, contudo, não era seguro. Era apenas o espaço onde os ecos alheios podiam ser ouvidos com mais clareza. Eles começaram a desenvolver uma linguagem corporal estranha, quase teatral. Os pedidos eram feitos com gestos bruscos, os agradecimentos eram acenos de cabeça. As crianças, que naturalmente não conseguiam conter a torrente de pensamentos inocentes e muitas vezes embaraçosos, eram amordaçadas, não com panos, mas com o peso do olhar dos pais, um silêncio visual que dizia: não ouse liberar nada que o vento possa pegar. O medo de ser mal interpretado foi substituído pelo pavor de ser entendido demais, de ser exposto de forma irreversível. Houve o caso de Dona Aurora, uma costureira que vivia isolada na Ponta Leste. Ela era conhecida pela sua devoção e por sua reclusão. As pessoas a respeitavam por sua discrição. Certa manhã, o pescador Manuel estava consertando sua rede na praça, longe do mar, tentando se concentrar. De repente ele ouviu. Não era a voz de Dona Aurora, mas a confissão dela, encapsulada em uma rajada de vento que vinha do sentido contrário da praia. O que o vento trouxe não foi uma traição ou um crime, mas algo muito pior para a estrutura moral da vila. O vento trouxe a confissão de sua completa e absoluta falta de fé. Ela não acreditava em Deus, nem na Virgem, nem nos santos. Apenas fingia. E esse segredo, pequeno em termos de maldade, mas gigantesco em termos de hipocrisia social, foi distribuído pela cidade como se fosse pólen envenenado. Manuel ficou paralisado. Ele não podia ignorar aquilo, pois o vento havia sussurrado diretamente em seu ouvido com a clareza cortante da própria voz de Aurora. A informação não era dele, era um peso intrusivo, e quando Manuel olhou para a casa de Aurora, ele percebeu que ela o estava observando da janela. Ela soube instantaneamente que o vento tinha levado o seu maior segredo para a pessoa errada. Aquele instante marcou o fim da paz mental de Manuel e o exílio social silencioso de Aurora, que nunca mais recebeu uma encomenda sequer. Aqui reside o cerne desta tortura. O fenômeno não discriminava entre o grave e o trivial. Uma fofoca sobre a vizinha tinha o mesmo peso físico no ar que a confissão de um assassinato longínquo. Tudo era ruído.
Tudo era veneno. O efeito cumulativo era de uma claustrofobia social insuportável. Imaginar que você está andando pela rua e o ar que você respira pode ter passado por 20 gargantas, carregando os rancores, as invejas e os desejos proibidos de todos que vivem ali. É vital que você entenda a profundidade desse desconforto. Nós vivemos nossas vidas construindo muralhas de mentiras sociais, de meias-verdades necessárias para a convivência. Naquela praia, em 1922, essas muralhas não existiam. Eram transparentes, feitas de sal e vapor, desfeitas pelo sopro. As pessoas se viam nuas mentalmente. Se você já se sentiu assim, se esta história te prendeu a ponto de querer saber o resto, faça um pacto silencioso com esta voz. Fique até o fim. Assine o nosso segredo e garanta que ele permaneça vivo no silêncio da noite, porque a verdade, você vai descobrir, não quer ser esquecida e ela tem o hábito perigoso de procurar novos ouvidos para se alojar. O fenômeno começou a mudar. No início, as confissões eram soltas, frases isoladas. Mas à medida que a tensão psicológica aumentava e as pessoas tentavam desesperadamente conter a fala, o vento reagia. Ele parecia ter desenvolvido uma fome. Ele não esperava mais a confissão ser dita, ele a extraía. Havia um rumor terrível, espalhado por sussurros controlados em porões fechados e abafados, de que se alguém ficasse tempo demais perto da linha d'água, mesmo em completo silêncio, o vento começava a fazer um som peculiar, um zumbido grave, como o de um vaso de barro sendo preenchido lentamente. Esse som era supostamente o som da extração. O vento estava puxando as verdades não ditas diretamente do peito da pessoa, forçando-as a tomar forma aerodinâmica para serem distribuídas. A boca permanecia fechada, mas a alma gritava no ar. O pescador Tiago foi uma das vítimas mais notáveis dessa nova fase. Ele precisava trabalhar. Sua família estava faminta. Ele amarrou um tecido pesado sobre a boca e o nariz, um esforço inútil, e se aventurou na praia antes do amanhecer. Ele não disse uma palavra. Apenas manejou o barco. Enquanto ele lutava contra a maré, os que estavam mais próximos da vila, escondidos nas dunas, ouviram. Não ouviram Tiago falando, mas ouviram o vento se movendo de uma forma que nunca antes havia se movido. O som era como o de uma corda sendo esticada até o limite, e então um jorro, um dilúvio de murmúrios. Não eram confissões específicas, eram medos, milhares de medos. O vento regurgitou todos os terrores não expressos de Tiago. O medo de não ser um bom pai, o pavor da morte por afogamento, a suspeita secreta de que sua esposa o amava menos do que ele a ela, a vergonha de ter roubado um peixe quando era criança. Essas confissões não eram pecados monumentais, mas eram as fissuras, as fraquezas humanas que ele havia dedicado a vida a esconder. E elas vieram todas de uma vez, um coro de fragilidade. Quando Tiago retornou horas depois, ele estava ileso fisicamente, mas aterrorizado. O que aconteceu, porém, foi com os ouvintes. Aqueles que ouviram o dilúvio de seus medos nunca mais conseguiram olhar para Tiago sem sentir pena. E pior, sem sentir o reflexo de suas próprias fragilidades. A verdade de Tiago contaminou os outros. Eles não ouviram apenas os medos dele. Eles foram forçados a confrontar a universalidade da covardia e da insegurança que carregavam dentro de si. O fenômeno se transformou em um espelho. A praia, antes um lugar de trabalho e sustento, virou um portal para a autoconfrontação forçada. O horror estava em perceber que a confissão do vizinho era, no fundo, apenas uma versão ligeiramente alterada da sua própria escuridão. Eles estavam presos em um ciclo vicioso. O medo de confessar levava ao silêncio, e o silêncio irritava o vento, que então extraía verdades ainda mais profundas, medos que nem o próprio indivíduo sabia que nutria. A ausência de comunicação verbal levou à deterioração da estrutura social.
Casamentos se desfizeram por causa de um único pensamento fugaz de desejo por outra pessoa, capturado pelo vento e distribuído na brisa da tarde. Amizades foram rompidas por conta de uma inveja sutil, silenciosa, nunca antes admitida. A vida na vila não era mais uma parceria, mas uma vigilância constante, onde cada um era o carcereiro e o espião do outro. E o pior de tudo, o ar da vila ficou pesado. Literalmente pesado. Não era apenas uma metáfora psicológica. Relatos da época, guardados em diários escritos à mão e enterrados em potes de cerâmica, descrevem o ar como espesso, empoeirado ou rançoso. Eles diziam que podiam sentir a mentira de décadas flutuando, uma névoa invisível de decepção acumulada. As casas cheiravam a arrependimento e a sal podre, e a cada vez que o vento da praia soprava terra adentro, ele trazia mais essa substância invisível, essa sujeira moral, que se assentava nos móveis, nas roupas e principalmente na mente. Ninguém podia fugir. A estrada principal para o interior era longa, perigosa e para muitos intransponível devido à pobreza. Eles estavam presos entre o mar que tirava suas verdades e o sertão que não lhes dava refúgio. A única solução, pensavam alguns, era a insanidade. Simplesmente decidir não acreditar no que os ouvidos lhes diziam, ignorar as vozes, negar a evidência da verdade circulante. Mas como negar algo que sua própria consciência confirmava? O vento carregava as confissões, sim, mas ele as distribuía de tal forma que elas sempre ressoavam com uma verdade universal e incômoda. A ideia de Deus, que antes era o pilar daquela comunidade, começou a ser distorcida. Se Deus era onisciente, ele sabia dos segredos, mas ele não os expunha dessa maneira cruel e indiscriminada. O vento, então, era algo diferente. Algo antigo, primitivo, que se alimentava da hipocrisia e da vergonha humana. Alguns padres que tentaram intervir indo à praia para exorcizar o local voltaram em silêncio absoluto, pálidos e incapazes de proferir qualquer palavra que não fosse um gemido mudo. O vento tinha feito com eles o pior de tudo. Havia-lhes mostrado não a verdade dos outros, mas as falhas mais profundas de sua própria fé. Os momentos de dúvida, a tentação de abandonar a batina, o cansaço. E quem pode pregar depois de ter a sua própria santidade desmascarada pelo ar? A praia se tornou o anticonfessionário. Em vez de redenção, ela oferecia a exposição pública. Em vez de perdão, ela impunha a consequência imediata e social da falha humana. O silêncio daquela vila não era de paz, mas de espera. Todos aguardavam o momento inevitável em que o vento passaria e lhes traria não a verdade que procuravam, mas a verdade que os destruiria. Eles esperavam o som do próprio nome sendo mastigado pelo ar salgado, carregando o eco de uma indiscrição que havia se tornado, por meio da circulação, a essência de quem eles eram. Se você sentiu o ar pesar, se por um momento você se perguntou o que a sua própria sombra diria se tivesse voz e fosse carregada pelo vento, comente "Eu ouvi" ou "Não estou sozinho". Compartilhe esta história com alguém que precisa ser lembrado de que a verdade, às vezes, é uma carga terrível. A noite não trazia descanso, trazia a proximidade das dunas e do mar. E o pior, a certeza de que a cada inspiração profunda, você estava absorvendo não apenas oxigênio, mas também as verdades amargas e os lamentos esquecidos de uma comunidade que tentava desesperadamente não ser mais humana, pois a humanidade havia se tornado seu maior castigo, e eles ainda não haviam atingido o ápice do desespero. Eles ainda não sabiam o que o vento faria quando se cansasse de apenas sussurrar. Eles ainda não tinham visto o que acontece quando as confissões se solidificam. É sobre isso que falaremos quando a escuridão for completa, e então você descobrirá o que aquele vento realmente estava construindo com todos aqueles segredos.
Você consegue ouvir o murmúrio? Não se mova. Ele está procurando um novo lugar para descansar. Você já acordou com a sensação de que alguém havia acabado de sair do seu quarto, fechando a porta com uma lentidão que é impossível para o vento, mas que era rápida demais para a sua consciência? Preste atenção. Isso é importante. Se você está sozinho, se a luz está apagada, se o silêncio da noite engoliu os sons da rua, o que eu vou te contar agora não deve ser encarado como uma simples história. É um aviso, um feitiço desfeito, mas cujas arestas ainda cortam. Chegamos ao ponto final, a conclusão inevitável da Praia das Confissões, em 1922. O sol estava se pondo, tingindo o horizonte do Rio Grande do Norte, com um vermelho doentio, não o vermelho da vida, mas o vermelho do sangue seco. Depois de ouvir os ecos de centenas de vidas arruinadas, os sussurros de adultério, o lamento de um filho renegado, a frieza de um assassinato encoberto pela maré alta, o protagonista dessa história, aquele que ousou ficar tempo demais na linha limite entre a água e o deserto de dunas, percebeu que o vento não era um juiz, ele era um colecionador, e o preço da sua curiosidade estava prestes a ser cobrado. Aquele vento, que antes parecia levar os segredos para longe, agora os trazia de volta com uma força e uma clareza que perfuravam o corpo como estilhaços de vidro. Não era mais o lamento distante dos outros. Era uma sinfonia de culpa que se concentrava em um único ponto, bem em frente aos seus ouvidos, dentro da sua própria cabeça. E ele sabia. Ele sabia que, assim como a areia retinha a pegada de quem passava, o ar salgado daquela praia guardava a frequência exata da voz de quem havia mentido sob o céu aberto. Ele tentou correr. É claro que tentou. Mas correr na areia úmida é como correr dentro de um sonho de febre, onde cada passo é um esforço monumental e o chão suga a sua força vital. E o pior de tudo, o vento corria mais rápido. Ele o alcançava, o envolvia. Não era mais um ar, era uma presença física e gelada, quase como um abraço de esqueleto, trazendo consigo o cheiro de maresia e de enxofre. Nesse momento, se você sente o peso da sua própria solidão, se a sua respiração parece alta demais no silêncio, talvez seja melhor você ficar até o final. Não feche este vídeo. Pelo contrário, assine este canal e faça um pacto silencioso de que você vai guardar esse segredo comigo. Porque o que aconteceu em 1922 não ficou no passado, e a Praia das Confissões não é o único lugar onde o vento é um delator. Quando o vento finalmente parou de rodear e começou a falar diretamente, a voz que se materializou não era de nenhum dos pescadores desaparecidos, nem de nenhuma das mulheres traídas. Era a voz dele. A sua própria voz, mas com uma camada de tempo, de podridão, como se tivesse sido gravada e reproduzida através de um osso oco. E a confissão que o vento regurgitou era a confissão que ele havia reprimido por décadas, enterrada tão fundo que ele próprio quase havia esquecido o seu formato exato. Era o relato daquele dia, anos antes, quando a ganância falou mais alto que a família. Aquele negócio sujo, aquela assinatura falsificada que levou à ruína do seu primo, que o levou à loucura e, finalmente, ao mar. Ele havia se convencido de que o primo estava predestinado à ruína, que ele apenas apressou o inevitável. Mas o vento não aceitava eufemismos. A voz era clara, fria e repetia: eu o roubei. Eu desejei a queda dele. E quando ele caiu, eu observei, e senti o gosto amargo e delicioso da ascensão que a desgraça dele me proporcionava. O choque não foi apenas por ouvir o segredo exposto, mas por ouvir a frieza com que a versão gravada o articulava. Ele nunca havia admitido para si mesmo a crueldade pura de seu ato. O vento, porém, havia extraído a essência da sua culpa e a estava reproduzindo para ele, para o mar, para as dunas e, possivelmente, para Deus e para o diabo.
Essa não é a parte mais terrível, acredite. A parte mais terrível é que, à medida que a confissão se repetia em loop, como uma agulha presa em um vinil rachado, ele começou a ouvir outras vozes se juntando à dele. Eram as vozes dos fantasmas que ele havia escutado mais cedo, as centenas de almas presas no ciclo daquele ar salgado, que agora davam as boas-vindas ao novo membro do coro. Eles não o estavam julgando, estavam apenas afirmando que o preço era o mesmo para todos, a imortalidade da culpa. O corpo dele começou a ceder, os joelhos se dobraram na areia. Ele tentou tapar os ouvidos, mas o som vinha de dentro, ressoando nos ossos do crânio. Ele sentiu o vento entrando pela boca, pelo nariz, pelos olhos, não como uma brisa, mas como uma invasão violenta, como se o ar estivesse tentando ocupar o espaço que antes era preenchido pela alma, pelo pensamento, pela individualidade. Lembre-se do que eu disse. O vento era um colecionador. E o que ele colecionava não eram palavras, mas a energia que a culpa gerava, o momento exato em que um coração rachava ao admitir a sua própria escuridão. Ao fazer a sua confissão final e inevitável, o homem não estava se libertando. Estava assinando o contrato que o tornaria parte da máquina daquele lugar. Ele percebeu então o mecanismo cruel e perfeito da Praia das Confissões. Você não morria ali. Você era transformado em som. A sua essência, o peso da sua transgressão era destilado e integrado ao eterno ruído de fundo do litoral. Cada vez que um curioso ousasse se aproximar e ouvir os sussurros, ele estaria lá, misturado entre o lamento do ladrão e o choro da mãe que abandonou o filho. Sua voz, repetindo a traição ao primo, seria apenas mais uma nota na sinfonia opressora e eterna. Naquele último instante de consciência, enquanto o seu corpo se dissolvia em paralisia e a sua mente era dominada pela repetição mecânica de sua culpa, ele olhou para o mar. O mar estava calmo, indiferente, refletindo o céu estrelado do Nordeste. O mar era o cúmplice silencioso, lavando a areia, apagando as pegadas, garantindo que o palco estivesse sempre limpo para a próxima performance de horror psicológico. O clímax não foi um grito. O clímax foi o silêncio. Um silêncio que veio logo depois que a sua própria voz pareceu se esgotar, perdendo a individualidade e se mesclando ao zumbido geral da praia. Ele estava lá, mas já não era ele. Era apenas um fragmento de som aprisionado. A manhã seguinte, em 1922, surgiu como qualquer outra. O sol forte castigava a areia, os caranguejos voltavam aos seus esconderijos e os pescadores iniciavam suas rotinas, mantendo uma distância instintiva daquele trecho de litoral onde as dunas eram altas e o vento soprava de forma errática. Ninguém procurou o homem que desapareceu. Em cidades pequenas, no calor sufocante e sob o peso da superstição, às vezes as pessoas simplesmente somem. É mais fácil aceitar a ausência do que investigar a verdade incômoda. Mas a verdade estava ali, palpável no ar. E se você ousasse parar, fechar os olhos e respirar fundo naquele trecho específico da praia, você não ouviria o mar. Você ouviria o eco da mentira mais devastadora que um homem pode contar, e a confissão mais pura que ele pode fazer sob coação. Pense nisso agora, enquanto você ouve essa história, enquanto você está no conforto ou no desconforto do seu próprio espaço. Essa praia existe. O vento ainda sopra no Rio Grande do Norte, e, se o mecanismo de captura e confissão funciona com a areia e o sal, que elementos ele usaria para te capturar hoje? O silêncio da sua casa, a tela fria do seu telefone, porque o horror não está no monstro que você enxerga, mas na verdade que você esconde. O medo não é do vento que leva, mas do vento que traz de volta, amplificado e irrevogável.
Se você já sentiu, em algum momento da sua vida, que um erro do passado estava prestes a ser revelado sem o seu consentimento, se o seu coração acelerou ao ouvir um barulho inesperado na madrugada, escreva uma palavra simples nos comentários. Escreva: "Eu ouvi" ou "Não estou sozinho". Isso ajuda a manter o pacto. E se você conhece alguém que vive com um segredo que o está consumindo, não conte a essa pessoa a história da praia, mas compartilhe esse vídeo com ela. Deixe que o medo se infiltre de mansinho. O homem de 1922 se tornou parte do som. E a lição é simples e brutal. A natureza não tem piedade dos segredos que a alma não consegue suportar. Ela os desenterra, os expõe e os transforma em um fardo eterno. E agora, se você pudesse ouvir o vento neste exato momento, o que ele estaria dizendo sobre você? Olhe ao redor, porque o vento da Praia das Confissões não se limita ao litoral potiguar. Ele pode estar soprando na sua janela agora, esperando apenas que você respire um pouco mais fundo para que ele possa coletar a sua mais íntima e vergonhosa confissão. E acredite, ele sempre a repete, eternamente.